Retrospectiva da semana. Oferecimento: Restaurante Caseirinho. Você conhece, você confia. E Rabi Esfirraria, o mestre das esfirras. Grave acidente deixa 2 mortos e 8 feridos na BR-317, nas proximidades da ponte sobre o Rio Ivaí, no sentido Maringá-Campo Mourão. O acidente aconteceu por volta das 7 da noite de domingo, logo após a ponte sobre o Rio Ivaí. Um Celta com placas de Itambé parou no acostamento e, ao tentar realizar a conversão para entrar em uma estrada vicinal, uma caminhonete com placas de São Paulo, que trafegava no mesmo sentido, colidiu violentamente com o veículo, causando as mortes de 2 dos 5 ocupantes. Os outros 3 passageiros do Celta também se feriram e foram levados para hospitais em estado grave. Na caminhonete S10 também viajavam 5 pessoas. 2 delas tiveram ferimentos graves e as outras 3 se feriram com menor intensidade. No local compareceram ambulâncias do SAMU e do Corpo de Bombeiros. De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual, a pista teve que ser parcialmente interditada para que se pudesse socorrer as vítimas. Os vídeos e as fotos desta matéria são da equipe do Floresta Notícias, que realizou ampla cobertura e divulgou a notícia em primeira mão. Entrou pra gente aqui com uma colisão alto-alto, com possibilidade de 10 vítimas no local, né? Logo após aqui a ponte do Rio Ivaí, sentido Campo Mourão. A gente deslocou aqui com o máximo de aparatos possível, porque a gente não sabia as condições das vítimas. Como entrou pra gente como 10 vítimas, a gente tentou deslocar o maior número de ambulâncias para fazer o atendimento dessas vítimas. Chegando aqui no local, a gente visualizou que tinham 2 óbitos já. Um dos carros acabou capotando e essas 2 pessoas que estavam ocupando esse carro capotou, eles estavam em óbito. Desse carro capotou tinham 5 ocupantes. Desses 5 ocupantes, uma delas foi ejetada, a gente está fazendo atendimento, é a mais grave agora. E também outras 5 pessoas também estão sendo encaminhadas para o hospital. 3 de cada veículo. Então o veículo que capotou teve 2 óbitos e as outras 3 vítimas estão sendo encaminhadas para o hospital. O outro veículo envolvido no acidente também tinham 5 ocupantes e 3 pessoas estão sendo encaminhadas para o hospital. Provavelmente um dos veículos estava saindo ali do retorno, acabou atingindo o outro no meio e isso causou o capotamento. Depois de enfrentar um longo período de estiagem, neste fim de semana a região de Maringá foi surpreendida por um grande volume de chuvas que superou todas as previsões meteorológicas, causando danos e transtornos. Entre a noite de sábado e a manhã desta segunda-feira, choveu mais de 100 milímetros em Maringá. O grande volume de chuvas veio acompanhado de rajadas de ventos que superaram 50 km por hora. Também houve registro de quedas de árvores. Uma delas caiu sobre um veículo na Avenida Mauá, que fica na região central da cidade. Além de causar muitos danos ao veículo, o motorista também teve ferimentos nas mãos e precisou ser levado ao hospital. Na madrugada de domingo também houve queda de granizo. E na manhã desta segunda-feira, uma cratera se abriu na Avenida São Paulo, bem no centro da cidade Canção. O prefeito de Maringá, Silvio Barros, veio a público para informar todas as medidas emergenciais que estão sendo tomadas para que a cidade volte à vida normal. Bom, gente, nós estamos aqui para resolver um problema emergencial. Em função da intensidade das chuvas, ocorreu um problema no sistema de drenagem aqui em frente ao Avenida Center e abriu uma enorme cratera. Todas as nossas equipes estão trabalhando, a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Obras, a Secretaria de Mobilidade Urbana, para poder desviar o trânsito. Então a gente quer avisar a população, se você vem pela São Paulo em direção ao bairro, desvie na Brasil. Não entre em direção ao Avenida Center, porque a pista que é do lado do shopping está totalmente interditada e vai continuar interditada. A pista do lado esquerdo será reduzido o tráfego para que a gente não corra o risco de ter um aumento nesta cratera. Nossas equipes estão já trabalhando, nosso secretário Arthur já conversou com o engenheiro que fez o projeto para que a gente possa recuperar o projeto original e saber agora como resolver isso. Agora nós vamos trazer uma notícia que traz alguns aspectos curiosos. A Assembleia Legislativa do Estado do Paraná aprovou ontem a correção dos limites entre os municípios de Maringá e Paysandu.
O traçado anterior tinha sido definido em 1960, através de uma linha reta de cerca de 5 quilômetros que atravessava propriedades rurais e bairros consolidados, gerando insegurança jurídica, dificuldades na prestação de serviços públicos e numerosos conflitos. Para se ter uma ideia, havia casos em que se uma pessoa estivesse no quarto, estava em Maringá, e indo até a cozinha, já estava em Paissandu. Com o novo traçado, Paissandu aumenta seu perímetro em 0,8%. Mais do que isso, deixa tudo bem definido sobre o uso de serviços públicos e obrigações de cada uma das administrações. O projeto leva as assinaturas dos deputados Evandro Araújo, do PSD, delegado Jacovós, do PL, Márcio Pacheco e Adriano José, do PP. Vamos falar de uma decisão do Tribunal de Justiça do Paraná. O prefeito de Maringá, Silvio Barros, do PP, recebeu na noite de ontem, através da imprensa, uma notícia sobre uma determinação imposta pela 12ª Câmara Civil do TJ Paraná, que impõe a ele a exclusão de suas redes sociais de um vídeo postado na ocasião de um episódio de vandalismo em uma escola municipal da cidade. O fato aconteceu no dia 27 de julho de 2025. O prefeito, acompanhado por secretários municipais, gravou um vídeo na escola Ângela Virgínia Borim, no conjunto Requião, que tinha sido vandalizada por 3 menores no dia anterior. No vídeo, que hoje não é mais visível na internet, o prefeito diz que tomaria muito cuidado com as palavras, mas não evitaria entrar na polêmica, porque ao entrar em contato com o Conselho Tutelar, recebeu a informação de que nada aconteceria com os menores, que chamou de vândalos. De acordo com a decisão do tribunal, a afirmação não corresponde à realidade, uma vez que a legislação vigente, em especial o Estatuto da Criança e Adolescente, dispõe sobre a aplicação de medidas socioeducativas e protetivas em casos como o ocorrido. O texto da decisão judicial acrescenta ainda que a conduta dos adolescentes envolvidos no episódio de vandalismo é objeto de análise pela Promotoria da Justiça. O Tribunal de Justiça atendeu uma ação civil pública da 17ª Promotoria de Justiça de Maringá, que alega que o conteúdo propaga desinformação e violação dos direitos de crianças e adolescentes. A promotoria pleiteia pagamento de 500 mil a título de reparos por danos morais e coletivos. A equipe de comunicação social da prefeitura informou que até às 11h21 da manhã desta quarta-feira, o prefeito Silvio Barros ainda não tinha sido notificado pelo tribunal, mas optou por remover o vídeo de suas redes sociais assim que a informação foi publicada pela imprensa. Prefeitura de Maringá atualiza andamento das obras na Avenida São Paulo. Você deve se lembrar que na segunda-feira noticiamos aqui que as intensas chuvas que se abateram em Maringá no final de semana acabaram por contribuir para a abertura de uma cratera no asfalto na via que fica no centro de Maringá. Diante dos danos, a administração municipal decidiu interditar toda a avenida para iniciar uma grande operação de reparos no local. José Carlos Leonel esteve no local da obra e conversou com o secretário de Infraestrutura e Defesa Civil, Wagner Múcio. As imagens que você está vendo são do enorme buraco que a Prefeitura de Maringá teve que abrir depois que as chuvas do final de semana, do domingo e sobretudo da segunda-feira, abriram uma cratera aqui na Avenida São Paulo, bem no centro da cidade. O buraco começou pequeno, e você pode ver aqui nessa nossa imagem de arquivo, e agora nós voltamos para a imagem atual, onde os funcionários da prefeitura, servidores da prefeitura e empresas terceirizadas trabalham para resolver o problema. A notícia que nós temos é que a chuva acabou por romper 2 galerias pluviais e por isso é necessário fazer uma escavação muito profunda. Como você vê aí, as empresas estão trabalhando, o buraco é muito profundo e a informação que a gente tinha é que ainda precisava cavar pelo menos mais 3 metros para chegar na última galeria. Quem é maringaense sabe muito bem que no passado, aqui neste local, havia um viaduto, o viaduto do Café, que é o primeiro viaduto urbano do Paraná. Esse viaduto foi em 1997, ele foi aterrado e ali na frente tem a linha férrea que hoje passa por dentro de um túnel.
certo? Então a informação que nós temos é que se não chover nos próximos dias, em 9 dias, essa obra estará concluída. A previsão do tempo diz que no sábado ou já na sexta-feira à tarde pode chover. E aí existe, logicamente, uma preocupação da prefeitura, que está trabalhando, acelerando os processos. Ontem os servidores e a empresa contratada trabalharam até meia-noite. Tem mais uma informação também, como você pode ver aqui na Avenida São Paulo, quem vem do Parque do Ingá, na via esquerda, para quem vem, o tráfego está sendo desviado aqui na Avenida Tamandaré. Já quem está trafegando pela direita desvia antes e entra na Avenida Mauá. A prefeitura pede para que as pessoas evitem, os motoristas evitem passar pelo local. Nós conversamos com o secretário de Infraestrutura, Wagner Múcio, que nos dá mais detalhes sobre os trabalhos que estão sendo realizados aqui no local, aqui no centro da cidade de Maringá, na Avenida São Paulo. Na verdade, o buraco ele começou numa galeria que estava bem acima do nível, né? E com o desmoronamento ele acabou descendo toda essa galeria. Mas aqui embaixo dessa avenida ele passa um tunnel liner, que ele sai lá do rebaixamento da linha férrea e vai até o Parque do Ingá. Então, o que tem que fazer? Você tem que descobrir toda essa terra e chegar nesse último túnel para poder ligar os outros, entendeu? Então não tem como ser diferente, né? Agora, para você ter uma ideia, estamos desde ontem escavando, agora que nós chegamos nesse tunnel liner. Então a partir de agora que nós vamos ver qual vai ser a providência que será tomada. Certo. Ontem os funcionários falaram que trabalharam até mais ou menos 11h30, meia-noite, né? Nós estivemos aqui. E hoje prossegue também, se precisar? Hoje prossegue também, se precisar. E o telefone não para, né? Não para, eu preciso atender o prefeito. Obrigado. Vamos falar da Operação Mafiúzi da Polícia Federal. Na manhã de hoje, a PF desencadeou uma operação que cumpriu 3 mandados de prisão preventiva e 12 de busca e apreensão. Um deles foi em Maringá e o alvo da PF foi, no caso, o secretário de Fazenda, Carlos Augusto Ferreira. A PF esteve na casa dele por volta das 6h30 da manhã e horas mais tarde o secretário anunciou seu afastamento do cargo. O objetivo da operação da PF é desarticular o núcleo financeiro da organização criminosa investigada, responsável por operacionalizar a entrega, contabilidade, a lavagem de dinheiro proveniente do narcotráfico internacional. Carlos Augusto Ferreira tinha sido anunciado como futuro secretário de Fazenda no dia 14 de novembro de 2024, 45 dias antes do prefeito Silvio Barros assumir a administração da cidade. Na ocasião, Silvio declarou que era um privilégio tê-lo como secretário de Fazenda porque era uma recomendação da classe empresarial da cidade. Antes, no início do mês de julho de 2024, Ferreira aparece ao centro de uma notícia depois que uma Ferrari de propriedade de sua empresa, a CAFPAR Consultoria e Participações, foi guinchada na Avenida São Paulo por estacionar sobre faixas de pedestres e na vaga para idoso. Como secretário, Ferreira anunciou cortes de gastos e cobranças de dívidas antigas dos contribuintes. No dia 15 de setembro, Ferreira representou a cidade em Brasília na entrega do Prêmio Qualidade de Informação Contábil e Fiscal, referente ao ano de 2024, em que Maringá recebeu a nota A+. Da disciplina fiscal e contábil da nossa cidade. E tudo isso é o esforço dos nossos servidores para você, contribuinte, que está aí confiando no nosso trabalho e na gestão Silvio Barros. Ele também é apontado como mentor da proposta aprovada pela Câmara Municipal de Maringá, que reduziu o desconto do IPTU de 40% para 25%. Hoje pela manhã, Carlos Augusto Ferreira foi alvo da Operação Mafiúzi da Polícia Federal. Além de Maringá, a Polícia Federal cumpriu mandados também na capital Curitiba, nas cidades paulistas de Santana do Parnaíba, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Ribeirão Pires, Peruíbe, Jardinópolis e na capital São Paulo. Expedidos pela 23ª Vara Federal de Curitiba, os mandados de apreensão e sequestros patrimoniais de imóveis, bens e valores já totalizam até o final da manhã cerca de R$13.890.000. Voltando a falar do ex-secretário de Fazenda de Maringá, Carlos Augusto Ferreira, há de se dizer que recebe o tratamento de suspeito de envolvimento. Após apresentar seu pedido de afastamento, Ferreira emitiu nota de esclarecimento em que narra a chegada da operação da equipe da PF de Londrina à sua casa, a Alba, desta quinta-feira.
Ele diz que se colocou imediatamente à disposição das autoridades e que desconhece o teor da acusação, pois não teve acesso ao conteúdo do inquérito que corre sob sigilo na 23ª Vara Federal de Curitiba. O conteúdo completo da nota emitida pelo secretário de Fazenda de Maringá, ou melhor, pelo ex-secretário, pode ser lido na ampla matéria publicada no portal ofatomaringá.com. Voltamos a falar dos desdobramentos da Operação Mafiúzi da Polícia Federal, que investiga lavagem de dinheiro do tráfico internacional de drogas através de quadrilhas como o PCC e da máfia italiana 'Ndrangheta. Vocês devem se lembrar que ontem mostramos aqui que o secretário da Fazenda do município de Maringá, Carlos Augusto Ferreira, foi um dos alvos da operação da PF, que cumpriu outros 3 mandados de prisão preventiva e mais 11 de busca e apreensão. Vocês devem se lembrar também que dissemos aqui que o secretário Carlos Augusto havia pedido afastamento do cargo. A expectativa nos meios de imprensa e também nos bastidores da política era que o prefeito Silvio Barros o exonerasse do cargo. Pois é, mas isso não aconteceu. A Carlos Augusto Ferreira foi concedida licença de cargo por 30 dias. O prefeito de Maringá, Silvio Barros, não o exonerou e nomeou para o seu lugar o atual superintendente da pasta, Alessandro Barbosa, que assume em modo interino. No site da empresa do secretário licenciado, a CAF Capital, Alessandro Barbosa aparece entre os nomes que integram a equipe de trabalho de Carlos Augusto Ferreira. Ele teria a função de atuar na gestão e finanças, ou seja, Barbosa, que não é investigado, é homem de confiança de Carlos Augusto Ferreira e vai administrar as finanças do município nos próximos 30 dias, ou até o prefeito escolher um novo nome. E por falar do prefeito Silvio Barros, hoje circulou a informação na cidade que ele poderia conceder entrevista coletiva para falar sobre a nomeação do secretário interino no lugar de Carlos Augusto Ferreira. E também para explicar por que o secretário que está sendo investigado de lavagem de dinheiro para o tráfico internacional de drogas não foi exonerado. Mas no final das contas, essa informação não se confirmou e a entrevista coletiva não aconteceu. Fica aí uma pergunta: como é possível que alguém que está sendo investigado por um crime tão grave possa manter o cargo de maior importância no plano econômico da cidade? Em 2026, Maringá terá um orçamento de R$ 3.582.003.907. Silvio Barros não conversou com a imprensa e preferiu se manifestar pelas redes sociais. Em uma postagem em seu perfil de Instagram, o prefeito escreveu: É claro que um assunto desta gravidade envolvendo uma pessoa importante precisa da manifestação do prefeito, e aqui esclareço minha posição. Antes de me pronunciar, porém, era preciso tomar conhecimento dos fatos, e é isso que tenho feito desde ontem. Diz o prefeito, que prossegue: acatei imediatamente o pedido de licença do secretário Carlos Augusto para que ele possa tomar conhecimento e se dedicar à apuração da denúncia. E aqui, na verdade, ao invés de usar o verbo apurar, o prefeito deveria ter usado o verbo defender. No momento de sua nomeação, continua Silvio, todas as certidões estavam regulares. Ele concluiu dizendo que o fato, ou seja, a investigação, não tem qualquer relação com a atual gestão. Mas o prefeito não pode se esquecer que, por ser acusação grave, como ele mesmo disse, se esperava no mínimo a exoneração do cargo e a nomeação de alguém que não tivesse nenhuma ligação com Carlos Augusto Ferreira, até que pelo menos se faça clareza sobre os fatos. Mas antes que se faça clareza, parece que tem muita água para passar por debaixo da ponte. Ontem à noite, o blog politicamente.com.br divulgou uma tela de um aplicativo que mostra uma suposta conversa entre Carlos Augusto Ferreira, o secretário de Fazenda licenciado de Maringá, e Maia, um dos presos ontem pela Operação Mafiúzi. O teor das comunicações que a PF teve acesso e envolveu Carlos Augusto Ferreira demonstram que ele, na condição de presidente do PBank, oferecia uma estrutura da fintech para a movimentação de recursos sem origem conhecida. A fintech, segundo a investigação, trabalha com casas de apostas esportivas internacionais, que são setores frequentemente utilizados por organizações criminosas como instrumento de lavagem de capitais.
E ainda falando sobre Maringá, só que agora do trabalho para solucionar o rompimento de galerias pluviais que abriram uma cratera na Avenida São Paulo, hoje pela manhã, assim como nos dias anteriores, houve uma grande movimentação de meios e pessoas para acelerar os trabalhos. Nessas imagens gravadas por volta do meio-dia, se vê aí que as novas tubulações bem maiores e com maior capacidade de vazão já estão sendo colocadas no buraco que começa a ser fechado. O clima tem colaborado, mas neste sábado tem previsão de até 24 milímetros de chuvas para Maringá. Os trabalhos estão prosseguindo desde o dia do rompimento até por volta da meia-noite e hoje não deve ser diferente. O secretário de Infraestrutura e Defesa Civil, Wagner Múcio, está muito otimista. Ele diz que o risco de agravamento do problema já está afastado, mas que ainda serão necessários pelo menos 10 dias para que tudo volte à normalidade. Boa tarde, Lígia. Boa tarde a todos, a sua audiência aí. A questão da obra da Avenida São Paulo, ela andou mais rápido do que esperávamos, porém ainda estamos com esses 10 dias úteis de serviço, porque provavelmente vai chover entre hoje e amanhã e acaba nos atrapalhando. Porém, diferente dos outros dias, a chuva agora não causa tantos danos para a obra, porque a parte das galerias pluviais elas foram ligadas. Então ela não corre o risco de encher aquele buraco ali e acabar desmoronando as suas paredes. De qualquer forma, ainda hoje estaremos colocando pedra-rachão, que são aquelas pedras grandes, concretando a tampa do túnel que nós fizemos ali, né, da caixa que vai receber a água. E provavelmente, se o tempo ajudar, nós começaremos a cobrir com terra já. Mas a previsão é que tenha chuva hoje a partir das 18 horas e chova muito amanhã. Então isso pode atrasar um pouquinho. Mas o risco que tinha anteriormente, que era de encher a caixa e começar a correr as bordas da parede ali do buraco, ela é bem menor, quase nula. Retrospectiva da semana. Oferecimento: Restaurante Caseirinho. Você conhece, você confia. E Rabi Esfirraria, o mestre das esfirras.